Olá, sejam muito bem-vindos. Chegamos a mais um programa, o nosso programa de número 13. Eu estou muito feliz porque eu estou na companhia de uma pessoa muito especial que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho e que esse programa seja realmente mais um encontro para que você possa se inspirar na história de pessoas que passam por aqui, que me dão a honra de sentarem aqui comigo a essa mesa e poder compartilhar suas histórias. Mas antes da gente começar, eu não poderia deixar de pedir para vocês seguir as nossas redes sociais da Connect TV, a minha rede social também. Fica à disposição aí para vocês seguirem as nossas redes sociais e acompanhar tudo aquilo que acontece. Em especial da Connect TV. Gente, a gente está muito gigante nesse país. Estamos aí em 3 países, estamos aqui no Brasil, no Algarve e também nos Estados Unidos, é isso mesmo, a Connect TV chegando muito bem. Então, uma programação incrível, maravilhosa, vários programas de entrevistas, política, esporte, tudo que você pode imaginar, você encontra aqui na Connect TV. Então, quero te convidar para você seguir as nossas redes sociais, acompanhar a gente nas plataformas e assistir os nossos programas. Deixa lá os seus comentários, se você não gostou, se você gostou, o que você gostaria que a gente desse aquele pitaco e melhorasse muito mais. Bom, falando agora da nossa convidada, porque aqui eu sempre digo que eu falo pouco e elas que falam tudo, ou elas ou eles quando estão aqui, né? A minha convidada de hoje, eu vou fazer um pouco diferente. Normalmente eu peço para elas se apresentarem, falar. Mas ela, gente, é assim, é uma pessoa que você tem que dar uma enxugada primeiro para que ela consiga falar um pouquinho mais do que ela precisa. Então, eu quero apresentar para vocês Ângela Franco. Muito obrigada pela sua presença. Muito feliz de estar aqui, Andréia. Eu estou muito feliz. Resumindo, assim, gente, não é nem um resumo, é uma frase, vamos dizer assim. Ela é psicanalista, tem 34 anos de experiência, de jornada, de carreira, é escritora, é mentora. É uma mulher formidável, na qual eu tive a honra de conhecer em uma das mesas mais prestigiadas aqui de Alphaville, da Selene Almeida. Foi um encontro maravilhoso. E a partir dali, não tem como você conhecer essa mulher e não ficar conectada. É impossível, porque a essência dela, a energia dela é muito boa. Então, minha querida, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz porque você está aqui, porque você nos deu essa honra de aceitar o nosso convite. Fala um pouquinho aí do comecinho. Apresenta um pouco mais, né? Porque eu dei uma resumidinha, mas só um pouquinho, tá, Ângela? Que a gente vai conversar um pouco mais. Me apresentar um pouquinho. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa serena, calma e muito grata. Porque se eu fosse falar das minhas atribuições, isso é outra coisa, né? Isso é o que eu faço e não o que eu sou. Mas o que eu faço, eu escrevo livros, eu faço palestras, eu sou psicanalista, né, por formação acadêmica, então eu cuido de pessoas. Eu transformo, né, jardins, tirando as ervas daninhas, replantando, regando, cuidando, adubando e tendo o privilégio de ver florescer. Então é isso que eu sou, é isso que eu faço. Ai, fala sério, gente, isso não é maravilhoso escutar ela. Olha, ela só começou, tá? Ela só começou. E essa pessoa incrível que eu conheci. E, Ângela, a gente acabou se encontrando em alguns momentos, né? Em alguns eventos, vira e mexe ali, a gente estava se encontrando. E desde o dia que eu te conheci, eu já estava com o meu programa e tinha um desejo de trazer você aqui para você poder compartilhar um pouquinho com a gente. E conta, Ângela, o seu trabalho, ele tem um fundamento, né? Você é formada, tem toda uma extensão aí curricular gigantesca, mas além disso, o seu trabalho ele vai além, que foi o que me encantou muito em você quando eu te conheci.
Porque a gente, quando tem uma crença, tem uma fé, e a gente encontra pessoas assim, é muito bom realmente da gente poder ouvir. E eu queria ouvir de você agora, para as pessoas entenderem um pouquinho, qual que é o fundamento do que você desenvolve hoje, do trabalho que você desenvolve hoje? Tem sempre um início, né? Tem sempre um começar. Então, eu comecei cuidando de emoções. E eu fui também organizar a casa, vida pessoal. Mas eu descobri que cura emocional, vida pessoal, não tem uma ratificação, uma firmeza, uma solidez, se não houver uma estruturação na vida profissional. Então, para que eu pudesse cuidar, né, desses 3 tripés, essas 3 colunas, eu sabia que eu precisava de algo mais. E foi quando eu fui dotada de um conhecimento, de um relacionamento íntimo com Deus. E Deus, ele fazia diagnósticos para mim. Ele dava estratégias. E isso viabilizava um trabalho rápido, um trabalho certeiro. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa que eu estava cuidando há mais de 20 anos atrás. Ela era advogada e ela não conseguia advogar, ela não gostava de advogar. Ela se formou por influência, tinham 5 advogados na família, marido. E eu perguntei para o Espírito Santo, Senhor, o que eu vou fazer para colocar essa mulher para trabalhar? Porque é numa cidade pequena e ela não gosta do que ela faz. E o Espírito Santo falou para mim assim, daqui 2 anos o cartório de protestos irá para concurso. Naquela época ele ainda era em caráter vitalício na cidade de Coromandel. Então eu dei uma instrução para ela, você vai estudar caladinha. E por 2 anos ela estudou e fez o concurso e hoje ela é a proprietária do cartório de protestos da cidade. Nossa, isso é um dos inúmeros casos. Dos inúmeros. Eu vou falar mais um, que é bem antigo, que é bem do início, né, da minha tarefa, da minha mentoria para negócios. Eu fui cuidar de um outro casal que mexia com móveis. Eles vendiam móveis populares. E é tão engraçado que a dona do cartório de protesto, ela me desafiou e ela disse para mim, eu quero ver agora como que a senhora vai fazer. Porque eles têm 130 duplicatas protestadas no meu cartório. Ou seja, a senhora está numa enrascada. Essa causa a senhora não consegue resolver. E eu perguntei para o Espírito Santo, como tirá-los dessa situação? E ele diz, eles estão no ramo certo, mas a mercadoria está errada. E eles precisam passar para um comércio de móveis sofisticados, móveis finos. E quando eu falei com a dona daquela casa de móveis, ela me chamou de louca. E ela disse, nós não temos dinheiro para repor os estoques da nossa loja com móveis populares. Nós temos pilhas de duplicatas que não foram pagas, inadimplentes. E a senhora tem coragem de dizer para mim que eu tenho que comprar mercadorias caras? E aí eu falei, Espírito Santo, o que eu faço agora? E ele diz, peça para ela os catálogos, se ela tem catálogos dessas indústrias de móveis caros. E ela diz, naturalmente. E ali eu orei e abençoei aqueles catálogos e abençoei também aquelas duplicatas que estavam ali com clientes já vencidas há 4 anos. E ela começou a vender. A nossa cidade era uma cidade de garimpo de diamante e alguém tirou uma pedra de diamante e queria móveis sofisticados, não tinha na cidade, foi ela que atendeu. Uma promotora mudou para a cidade, estava noiva, mobiliou toda a casa com ela e também um pessoal, os donos de laticínio, tinha uma casa de campo e mobiliou tudo com ela. Então foi um start assim violento
e depois eles foram crescendo, ela foi estudar design de interiores por uma instrução minha, ele se tornou advogado, depois eu o inspirei a trabalhar na construção civil, eu já mexia já com construção civil em Uberlândia, hoje ele tem loteamentos e constrói casas, e também, né, como o primeiro casal, são milionários. Então é um trabalho diferente, é um trabalho onde eu ouço. Toda a instrução que é passada é mediante uma oração divina. Então, é mediante uma resposta de Deus. E ali, é óbvio, tem meu conhecimento, tem experiência de anos do como tratar. Mas eu não caminho no escuro, fazendo orientações que não são realmente eficientes, porque elas são dadas para aquelas pessoas de forma específica. Então, o resultado é extraordinário, é gigantesco e é de assustar. E eu sou muito feliz por isso, porque eu sei que minha melhor tarefa é ouvir. Ouvir. E me conta uma coisa, Ângela. Como que isso começou? Como que você já contou pra gente aqui que as duas de inúmeras experiências que você teve, lembrando, voltando a dizer que a Ângela é uma psicanalista, é uma pessoa que estuda, que estudou muito, né? Então, assim, não é uma coisa que ela, eu vou fazer aleatoriamente, enfim, não é isso, né? Então, isso tem que ficar muito claro na hora que a gente fala sobre esse assunto. Mas, essa sua conexão, essa sua ligação, né, com Deus, com o Espírito Santo, como que isso surgiu na sua vida? Como que você descobriu, como que ele te mostrou que ali você começaria essa jornada? Achei muito importante isso que ela colocou. Eu tenho pilhas de especializações, né? Como psicanalista, eu fiz prevenção a drogas, aprendi muito, né, sobre o pânico, que é uma das coisas mais dolorosas que eu acho que eu já enfrentei, sobre as drogas, cursos e cursos na área de família, na área de filhos, de educação mesmo, de pais com filhos, de restauração de casamentos. Então, eu fiz muitos cursos, mas nenhum deles foi eficaz quanto ouvir o próprio Deus. E a minha experiência ela é muito específica, né? Eu estava numa boate, que é uma danceteria, como é conhecida, né, na minha cidade, e eu tive uma experiência profunda. Naquela noite eu estava triste. Eu estava me sentindo assim, sabe quando você está num vazio? Que nada preenche, nada satisfaz? E eu estava conversando com um amigo que é capa de revista. Então, nós dois éramos dois metidos à besta. Nós nos achávamos, mas nada disso estava resolvendo naquela noite. E aí eu conversei com ele, ele também estava assim, e ele se retirou. E veio uma voz e falou comigo: Ângela, você é bonita, você estudou, você fez faculdade, você se formou, você viaja de avião para os lugares do Brasil que você quer. Naquela época isso não era tão usual, era um privilégio de ricos, né? E ele disse: mas você não é feliz, porque você não tem a minha presença. E eu fui olhando assim, não tinha ninguém. A pista de dança lá embaixo, eu no segundo andar. Eu fui para casa, tamanho choque. Aquilo foi muito real. E aquilo me despertou que havia algo mais. E a mamãe falava que Deus não frequenta boate. Aí eu falei: ele frequenta sim. E aí, depois disso, eu me casei. E aos 23 anos, um mês e meio de casadas, jantando com meu marido, saímos. E nós estávamos na praça, que era o point, né, de Uberlândia naquele momento. Onde estavam os bares, os restaurantes, as boates. E nós saímos assim para arejar um pouco, e tinha um teatro. E aquele teatro era em mímica. Então eu tive que me aproximar para entender.
Aquele teatro mostrava as nações, mostrava a riqueza dos dons, dos talentos, a beleza de tudo que Deus tinha feito. Mas também mostrava que tinha seres malignos que influenciavam as pessoas e provocavam vícios, provocavam morte, provocavam destruições, cobiças, contendas e imoralidades. E aquilo chamou minha atenção. E logo em seguida mostrou a crucificação de Jesus e Jesus oferecendo perdão para as pessoas. Aquilo me chocou muito, porque eu vi que Jesus tinha sido crucificado no lugar das pessoas, mas principalmente naquela noite eu entendi que ele havia morrido na cruz por causa dos meus pecados. E aquilo me chocou demais, eu chorei em praça pública e eu comecei a sentir um cheiro horrível de osso podre, de enxofre, e eu procurei para cá, nada. Perguntei para o meu marido que estava comigo, ele também não sentia. Até que a voz veio de novo e falou comigo: Ângela, agora você me entende porque você não tem a minha presença. Então eu entendi que nós éramos casa de Deus, mas eu já era uma casa ocupada pelos arqui-inimigos de Deus. E naquele momento eu senti muita vergonha de tê-lo desprezado, de ter vivido até então de forma independente, sem observar qual era a minha missão, qual era o desejo dele para mim. Então eu disse para ele naquela noite, eu entreguei minha mão assim, e eu disse: segura a minha mão. Se o Senhor puder perdoar os meus pecados e me dar uma chance de começar de novo, eu nunca mais soltarei a sua mão. E onde o Senhor quiser que eu vá para falar do seu amor, eu irei. E naquele momento, toda aquela presença maligna saiu. Eu fiquei livre e eu senti uma paz, uma alegria que eu nunca tinha sentido na vida. Eu já tinha tentado suicídio aos 13, aos 17 anos, abandono de pais, situações familiares de desgosto, de decepções inclusive amorosas. Eu me apaixonei muito precocemente e isso não deu certo. Então, foi ali que eu experimentei pela primeira vez uma paz genuína, uma alegria, uma serenidade e um amor tão grande. Eu nunca conheci na face da terra alguém que me amou como o próprio Jesus. Ai, tô sem ar. Que lindo de ouvir isso. Gente, vocês não têm noção do que é estar aqui perto dela ouvindo, vocês vão ver pela tela. Mas é algo extraordinário isso que você conta, da maneira como você conta. É lindo de ouvir e, assim, é contagiante, né? Porque normalmente a gente fala que ama a Deus, que conhece a Deus, né? E a gente não se permite viver uma experiência dessa. Porque eu acredito muito que é o da permissão, né? Quando eu me permito, quando eu me entrego, quando eu realmente entendo. Ou eu peço para entender, porque a gente não entende nada. E ia ser muito bom de ouvir você falar isso. E aí, Ângela, você começou a sua jornada, como você já falou. E hoje você leva esse trabalho, você faz o seu trabalho, você desenvolve, trabalhando a gestão da emoção das pessoas, cuidando das pessoas, através principalmente desse direcionamento que você tem hoje. E como é para você, Ângela? Como você se sente ao lidar com tantas situações? Porque eu imagino que você presencia muitas situações difíceis das pessoas, né? Como que a Ângela ela consegue transformar isso nessa calmaria, nessa serenidade? Como que você trabalha isso, Ângela? Em primeiro lugar, eu quero compartilhar como a cura, ela se processa.
Nem a psicanálise, nem a psicologia, nem a psiquiatria tem realmente a receita para a cura emocional. Normalmente são oferecidos paliativos para você aprender a caminhar com a dor, a suportar a dor. Então eu sou muito exigente e aquilo não me satisfez, me entendeu? Eu me sentia privada de oferecer algo de valor, né, para aquelas pessoas que eu cuidava. E então eu desenvolvi essa parceria. E eu parti do princípio de como eu fui curada. Como eu fui curada? Quando eu conheci a paternidade de Deus, o abandono, a rejeição, a humilhação, meus pais foram embora, né, da nossa casa. Meu pai começou aí, eu tinha 6 anos de idade, ia, voltava, até que ele voltou e aos 15 anos de idade, mamãe foi embora de casa e logo em seguida meu pai. Então havia todo um contexto de humilhação, de desvalorização da nossa alma, né? Havia um sentimento de desprezo conosco, era assim que nós nos sentíamos. E isso nos deixava abatidos, amargurados, desprestigiados. E é natural que a ira, a raiva se estabeleça e você possa ir a caminhos muito ruins por causa da rejeição. Então eu carreguei uma gastrite, né, intensa, ano após ano, tratando e não tinha remédio. Por quê? Porque a dor emocional era latente. Foi daí que brotou, né, o suicídio e que brotou uma ira, uma arrogância. Eu não queria precisar do amor de ninguém. Então, eu quero falar primeiro sobre a cura, para depois dizer como a Ângela lida com isso. Então, o que me curou? Quando Deus ele substituiu meu pai, ele passou a ser o meu pai. E Jesus passou a ser o amado, né, da minha alma. Aquela pessoa que se importava comigo, se importava com os meus sonhos, com as minhas vontades. E ele vinha prazerosamente para conversar comigo. E o Espírito Santo que me consolava de todas as circunstâncias difíceis, ele me orientava, ele me dirigia. E então aquilo me trouxe uma segurança e uma sensação de ser amada, que ficou perigoso de não ficar orgulhosa. Eu falei, eu estou correndo risco de ficar soberba. Por quê? Eu me senti agora um ser humano diferente. Então eu não tinha mais aquela necessidade de ser arrogante. Porque o que é a arrogância? Ela é uma capa, mas ela, por baixo dela, está a inferioridade. Uma pessoa que se acha é uma pessoa como eu. Ela não é arrogante. A pessoa arrogante, ela não se acha. Ela se esconde atrás de uma capa de arrogância para mostrar uma coisa que ela não é, para que ela seja aceita. Então, uma pessoa que se acha, que realmente é verdadeira, ela é igualzinha a mim. Ela é serena, ela é calma, ela não tem a necessidade de alfinetar ninguém, de ser deselegante, de diminuir o outro. Por quê? Porque ela é amada. E tudo que ela quer é que a outra pessoa conheça o amor de Deus. Então, quando você olhar para alguém que achar muito poderoso, porque tem uma ostentação, né, na postura, no semblante, querido, você não se acha. Você, né, vestiu uma roupa de Batman aí, né, de super pop. Vestiu uma armadura. Para se esconder, porque uma pessoa que se acha, ela não precisa dessa postura para diminuir ninguém. Quando a gente conhece o amor de Deus, você se torna doce, você se torna amável, você se torna cúmplice para caminhar com as pessoas, se não para ajudá-las a prosseguir, para tirá-las daquele caminho. Você está ali como um apoio, como um amparo. Então eu me sinto uma pessoa
muito privilegiada, que foi distinguida com honra por Deus, porque eu me tornei da confiança de Deus para cuidar das pessoas que Ele ama. Então, respondendo a sua pergunta, eu me sinto muito honrada. Muito bem. E de tudo isso que você me falou, Ângela, você vem construindo algo que é muito lindo de ver, né? O que você faz, como você fala, a forma como você passa tudo isso que você vivencia. Não é o que você sente, é o que você vivencia na essência. Ângela, você pensa num legado que você quer deixar? Na verdade, esse legado está construído, né? Eu vejo que meus filhos, que é os primeiros receptores desse legado, mas lógico não são os últimos, eles já estão bem treinados. Como eu os ensinei desde criança entre o que estava certo e o que estava errado. Os pais parecem não saber transmitir para os filhos a diferença entre o certo e o errado, aquilo que é aceitável daquilo que não é aceitável. E eu gostaria de dar uma aula, né, muito simples sobre isso. Tudo está dentro da nossa consciência. Ele deixou para nós. E aquilo que eu não sinto paz, que lá no fundo eu sei que está errado, eu não deveria fazer. Então eu ensinei para os meus filhos que tudo que eles fossem fazer, eles convidassem Jesus para estar com eles. E se eles tivessem coragem de fazer na frente de Jesus, que eles poderiam prosseguir. Mas se eles se intimidassem, se envergonhassem e tentassem ocultar ou só fazer quando ele aparentemente não estivesse perto, era melhor não fazer. E eu percebi que eu construí filhos de valor. São pessoas de princípios, que respeitam pessoas, são realmente pessoas que galgaram uma posição, né, na sociedade, têm seus diplomas, têm seus casamentos, são bem-sucedidos. Mas a coisa mais preciosa é que eles sabem que existe uma vida após essa vida. Então, o que freia meus filhos? O que freou a mim? Aqui é uma passagem, ó. Aqui é um passeio. E eu tinha que treinar meus filhos como alguém que treina filhos para Deus. Porque um legado é deixado para filhos, é deixado para descendentes, é deixado para aqueles que a gente influencia. E eu aprendi na Bíblia que os filhos, eles são herança do Senhor. Eles não são nossos. Eu só posso treiná-los à maneira de Deus. Para isso eu tenho que conhecer as leis de Deus. E eu tenho que ensinar meus filhos que a terra é só um passeio. E que há uma eternidade inteirinha para desfrutar. E o que vai definir qual lugar nós estaremos são os compromissos que nós fazemos com Deus aqui na terra. Então, se eu quero fazer parte do reino de Deus, servi-lo, honrá-lo, eu fiz uma aliança com o Senhor. E se eu não estou preocupada com isso, e estou vivendo de maneira dissoluta, de maneira imprópria, inadequada, achando que tudo é possível, todo tipo de amor é natural, é possível, todo tipo de conduta, desde que eu esteja feliz, é ok. Isso não é verdade. Isso é o homem no centro de tudo. E a Bíblia ela deixa clara que quem deve estar no centro de tudo é Deus. O homem, ele está ao redor. Ele deveria saber que primeiro a gente faz a vontade de Deus, para que depois a nossa vontade seja feita. E isso nos proporcionará uma eternidade num lugar que não tem choro, não tem dor, não tem violência, não tem doença, não tem tristeza. Você não fica louco para ir para lá?
Eu tô louquinha, doidinha para voltar para casa. Voltar para casa, né? Porque aqui realmente é só uma passagem. Eu costumo dizer que a gente sente saudade de um lugar que a gente ainda não viu, né? Então, isso é muito além do que a gente pode compreender, né? Porque a nossa mente é muito limitada ainda para muitas coisas que são os mistérios de Deus. Ângela, eu quero te agradecer imensamente pela sua presença, por você ter estado aqui com a gente, por ter compartilhado esses poucos minutos tão preciosos. Gente, ela falando aqui, vocês não estão entendendo o meu coração como é que ficou, e depois eu conto para ela. E assim, eu estou super feliz, grata, muito grata mesmo, pela sua confiança, pelo seu tempo. É uma mulher que chegou e que, assim, tem muitos compromissos, e ela arrumou um tempinho na agenda para estar com a gente aqui, então estou super feliz. Então, muito obrigada. Que Deus continue te iluminando, te abençoando cada vez mais, que você cresça cada vez mais em aprendizado para poder ensinar outras pessoas e mostrar o caminho, né? Porque a gente está aqui nesse mundo para isso. É um direcionando o outro naquilo que Deus nos coloca ali nas mãos como missão. E essa é a sua missão, minha linda. Então, que Deus te abençoe muito, muito grata, que você possa, assim, seguir firmemente na sua jornada de sucesso, viu? Obrigada, Brasil, obrigada, Portugal, obrigada, Estados Unidos, e obrigada, Alphaville, que me recebeu de braços abertos e acolheu a minha vida e o meu trabalho. Estou aqui com o coração e de portas abertas para atender você. É uma linda, né, gente? Ai, gratidão. E terminamos a nossa entrevista de hoje. Eu, com meu coração extremamente grato por esse momento. Eu peço mais uma vez para vocês seguir as nossas redes sociais. Se você curtiu esse programa, assistiu, curtiu, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. A Ângela está à disposição, com a agenda aberta aí para ajudar aquelas pessoas que necessitam do trabalho dela. Ela é mentora, escritora, enfim. E a Ângela, ela tem um trabalho lindo, está desenvolvendo um trabalho maravilhoso. Então, fica aqui mais uma vez a minha gratidão pela sua confiança, por você me acompanhar até aqui. E eu encontro você no nosso próximo programa, no Frente a Frente, com a sua história.